Responda com sinceridade. Alguma vez você já andou por aí com o seu carro sujo? Já comprou cigarro? Ou você tem menos de 40 anos e tem barba? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas e morasse no Turcomenistão, você poderia estar preso e não teria a oportunidade de ver este vídeo. Na verdade, se você morasse lá, mesmo que você não estivesse preso, você não poderia assistir esse vídeo. Nós estamos falando de um dos países mais fechados do mundo e onde, logicamente, o YouTube é proibido. Hoje, nós vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o Turcomenistão e as extravagâncias cometidas pelos dois últimos presidentes desse país. Se você não conhece o Turcomenistão, provavelmente você não é o único do mundo. Este é um pequeno país da Ásia Central que é pouco conhecido e que faz todos os esforços para se manter desconhecido. Talvez você já tenha ouvido falar da Porta do Inferno. Este é, sem dúvida, o ponto mais conhecido do país. Se trata de uma mal-sucedida operação para a exploração de gás natural feita pela União Soviética, onde tentaram instalar uma plataforma em um terreno instável, que acabou cedendo, formando uma cratera gigante e ocasionando o vazamento contínuo de gás. Se isso já não fosse uma tragédia, alguém teve a brilhante ideia de colocar fogo no vazamento e o gás está lá, queimando há 50 anos. E o fato de estar queimando há todo esse tempo, continuamente, já dá uma amostra da quantidade de gás natural que esse país tem em seu subsolo. Simplesmente, o país possui a quarta maior reserva de gás natural do mundo. Mas no vídeo de hoje, nós não vamos falar somente sobre a economia e os recursos do Turcomenistão. Vamos falar sobre a loucura dos dois últimos presidentes do país. E bota loucura nisso! Mas como já é de costume aqui no nosso canal, vamos voltar no tempo e conhecer um pouco da história deste país e as loucuras cometidas pelos seus mandatários. O Turcomenistão foi uma das repúblicas que integravam a antiga União Soviética e que se tornou independente em 1991. Com a independência, Sapar Murat Niyazov, que já era o líder do país comunista desde 1986, se tornou o presidente do novo país. Apesar de que a Constituição do país classifica o mesmo como uma democracia, Niyazov ficou no poder de 91 até a sua morte em 2006 e nunca teve oposição ou adversários em eleições. Pois é, tendo o poder garantido, inclusive sendo nomeado presidente vitalício em 1999 pelo órgão equivalente ao Congresso Federal, o presidente fez o que todos os ditadores fazem: estabelecer um culto à sua pessoa. E aqui começam os absurdos. Talvez você até pense que os fatos que vamos relatar sejam mentira, mas acredite, não teríamos capacidade para inventar coisas assim. Começamos pelo fato de que o presidente passou a adotar o sobrenome Turkmenbashi, que significa pai de todos os turcomenos. Mas isso não é nada. O presidente construiu estátuas douradas de si mesmo e espalhou por todo o país. Tá achando pouco, né? Isso é o que todo ditador faz. Mas Turkmenbashi era diferente de todos os outros ditadores e mudou o nome dos dias da semana e dos meses. Janeiro passou a se chamar Turkmenbashi, coincidentemente o nome que ele adotou para si. Abril passou a se chamar Gurban Sultan, em homenagem à mãe do presidente, e setembro virou Runama, que é o nome de um livro escrito pelo presidente. Aliás, esse livro é um capítulo à parte nas excentricidades do ditador. O livro foi escrito em 2001 e trata de assuntos como moral, civismo e política em formas diversas, e em português significa o livro da alma. O livro se tornou leitura obrigatória em todas as escolas e todos os alunos eram submetidos a provas sobre o livro. E com o tempo, os conhecimentos sobre o livro passaram a ser exigidos dos funcionários públicos e, acreditem, até para conseguir uma carteira de habilitação
Era necessário passar por uma prova de conhecimentos sobre o livro. Em 1997, o presidente precisou passar por uma cirurgia cardíaca e foi obrigado a deixar de fumar. E adivinhe o que ele fez? Proibiu o fumo em todo o país. Se eu não posso, ninguém pode, né? Diz o ditado que não há bem que sempre dure e nem mal que não se acabe. Mas será que isso se aplica ao Turcomenistão? Em 2006, o auto-intitulado pai do povo turcomeno faleceu, e em seu lugar assumiu o vice-primeiro-ministro e ex-ministro da Saúde, o dentista Gurbanguly Bermadimuhamedov. Só o fato de pronunciarmos esses nomes difíceis já vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Toda semana, um vídeo novo por aqui para aumentar o seu conhecimento global. E com a chegada de Berdimuhamedov ao poder, parecia que o mal ia acabar. Os dias e meses voltaram a ter seus nomes normais. As provas de conhecimentos sobre o livro Runama foram extintas e, inclusive, várias estátuas do ditador morto foram retiradas. Na economia, o governo começou a modernizar o país, deixando de ser um produtor de algodão e fazendo descobertas de gás que tornaram o país o quarto colocado no ranking de maiores reservas de gás natural. Mas não se sabe o que tem na água do Palácio Presidencial que provoca alucinações nos seus ocupantes. Logo, Berdimuhamedov também adotou um sobrenome. Passou a se chamar Arkadag, que significa protetor. Também começou a construir estátuas suas pelo país e foi além, tomando iniciativas que deixariam o seu antecessor com inveja. Arkadag se tornou cantor, e temos a certeza de que as suas músicas agradam a 100% da população turcomena. E na condução econômica do país? Como está se portando o ditador de plantão? Por ser um país extremamente fechado, é difícil ter dados confiáveis, mas sabemos algumas coisas. O principal produto turcomeno é o gás, que existe em abundância. Mas o país possui alguns problemas. Por não ter saída para o mar, o país não pode transportar os produtos por navio, como faz o Catar. Inclusive, temos um vídeo que explicamos todo o processo do Catar para se tornar um dos países mais ricos do mundo devido à exploração do gás natural. Deixaremos aqui nos cards para vocês. Para escoar sua produção, o país precisa de gasodutos, e essas obras são caras, e para conseguir dinheiro, para fazer essa infraestrutura, o país precisava de empréstimos, e nenhum país quer fazer negócio com um país tão fechado e instável. Nenhum não. Existe um país que, por também ser uma ditadura e querer atender os seus interesses sobre qualquer custo, abriu a carteira e despejou milhões de dólares nas mãos do protetor turcomeno. Também temos um vídeo explicando como a China está aumentando sua influência nesses países. Deixaremos nos cards. Com o dinheiro, o governo pôde investir ainda mais nas suas excentricidades, mas a China não deixa barato e hoje os analistas estimam que Turcomenistão é obrigado a vender o seu gás para a China abaixo do preço de mercado. E o ditador teve uma ideia excelente para aproveitar a enorme quantidade de dinheiro que conseguiu da China: reduzir a dependência do gás natural e investir no turismo, algo que os países dos Emirados Árabes já vinham fazendo e tendo bons resultados. Investiu uma fortuna na construção de um complexo turístico de alto luxo. Também investiu em obras vultuosas na capital do país, Aşgabat. A cidade possui o recorde mundial de edifícios revestidos de mármore branco. E sendo coerente com a estratégia de atrair turistas, construiu um enorme aeroporto no país. Porém, o que ele se esqueceu era que para atrair turistas é preciso autorizar a entrada de turistas. E ele não quer estranhos em seu país. O Turcomenistão é um dos países mais difíceis de se conseguir um visto. E como resultado, as ocupações do complexo turístico não atingem 30%. E o enorme aeroporto opera com apenas 10% da sua capacidade. E enquanto o presidente gasta bilhões de dólares em obras faraônicas que servem apenas para satisfazer o seu ego,
o povo do país passa por sérias dificuldades e não possuem sequer o direito a protestar, pois o presidente, que se diz protetor, reprime qualquer forma de manifestação popular contra o seu governo para poder seguir governando e satisfazendo as suas loucuras. E, infelizmente, para o povo, o que sobra é cantar as músicas do presidente, aplaudir e sorrir. E ao contrário do Turcomenistão, aqui no Conhecimento Global, somos uma democracia e queremos sua opinião. Você já conhecia o Turcomenistão? Conhecia sua forma de governo e as loucuras de seus governantes? Deixe nos comentários sua opinião e também sugestões de temas para os próximos vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Abraços e até o próximo!